Aí assim, ó, como que a gente faz o desenho de carguinhas? Carguinhas pontiformes, né? Eu falei que era uma só. Então, ó, se eu tenho uma carguinha positiva, depois eu coloco uma legendinha ali embaixo. Para carga positiva, acho que eu vou colocar no meio dela, já fica legal. Não fica tão legal não, vou fazer ela maior então. Então, se eu tenho uma carguinha que é positiva, eu sei, né, que as linhas saem. Só que elas saem como, ó? Sai uma linha para cima, sai uma linha para a direita, sai uma linha para baixo, sai para a esquerda. Enfim, né? Já entendeu que sai uma pancada de linhas aí, para tudo quanto é lá. Tem mais? Tem mais. Eu desenhei algumas, né? Então, essa aqui seria o desenho para carga positiva. Será que eu consigo? Deixa eu ver. Não consigo. Ai, vou ter que fazer outro. A negativa, né? Às vezes eu roubo fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes não dá. Eita, aí eu fico chateado. Ô, mas esse negócio aqui, ele acostuma, quando você vai dar aula no quadro, aí você fala assim, putz, que falta que faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Aí agora se for a negativa, né? Aí você tem isso aqui, ó. Tá. Cada linhazinha que a gente fez aqui é o tal da linha de força, né? Que a gente já escreveu, né? Isso aí é uma linha de força. Só que elas recebem nomes especiais para o caso de cargas pontiformes. A gente fez agora há pouquinho, né? Ali na lei de Gauss. Que era o quê? Isso explica a gaiola de Faraday também. Exatamente isso, né? A gente vai ter depois uma... Eu vou fazer a aula que vem, na verdade, é a aula que liga tudo. Mas quando você tem uma DDP, a DDP gera o campo elétrico, né? Eu preciso passar a DDP primeiro para fazer essa conclusão. Na gaiola de Faraday, você tem uma superfície condutora fechada, né? Então a carga fica na superfície. Dentro dele não tem linhas de campo, não vai ter carga, então, né? Então você não vai tomar nenhum choque, não vai sentir atração de nada ali dentro. Mas eu posso explicar, porque como não tem campo, eu não vou ter DDP ali dentro também, né? Aí se não ter DDP, eu falo assim, ó, potencial é constante. Então ali eu vou fazer basicamente o resumo da eletrostática usando todas as grandezas, né? De um jeito que geralmente você não vê, mas você estuda força, você estuda campo, você estuda potencial, depois você estuda energia, tá tudo interligado. Né? Então, é DDP gerando campo, é o campo gerando a força fazendo se movimentar, é a movimentação que é chamada de corrente elétrica. É tudo farinha do mesmo saco, na verdade. Aí a corrente elétrica gera o campo magnético, mas aí o campo magnético, a variação dele gera a corrente. Enfim, né? A gente vai ter uma conversa bem legal mais pra frente. Não tô passando os conceitos, mas sim, né? Isso daí é exatamente a gaiola de Faraday. Ó, essas linhas aqui a gente pode desenhar uma esfera em volta, né? Aí como eu desenho uma esfera, pode ser um círculo, enfim, qualquer um dos dois, você tem do centro até um ponto dela. Do centro até um ponto dela se chama raio, né? Então essas linhas são linhas de raio. Como são linhas de raio, eu posso falar que são linhas... Para não ficar falando de raio, que é feio, eu ia escrever de raio, só porque eu falei. Linhas radiais. Né? Mas se você quiser, né? Se for um português mais porco, vai lá. Linhas de raio, tá ótimo. Então são linhas radiais, né? Onde a positiva, ó, você tá vendo que tá saindo? Te lembra o quê? Que diverge, né? Tá saindo dela. E essa aqui, te lembra o quê? Aqui tá chegando, ó, é a convergente. Beleza? Uma informação muito importante, que na verdade só vai fazer sentido quando eu passar campo magnético, mas se você já for apressado e quiser escrever, à vontade. Eu posso ter uma carga positiva sozinha no espaço, tipo assim, só ela e acabou? Posso. Né? Como que eu posso? H mais. Aqui. Né? Eu posso ter um elétron sozinho perdido no espaço? Posso. Né? Então assim, ó, cargas, elas aparecem de maneira isoladas, né? Carga, eu tô falando, é próton e elétron. Esquece um pouquinho o quark lá que a gente comentou, né? O quark não aparece isolado, ele aparece sempre em trios, aí formando a carga elétrica elementar. Mas cargas, né? Cargas que existem, de fato. Cargas, próton, elétron, nêutron não tem carga, então deixa pra lá.
aparecem sozinhos, sem problema algum. Por eles aparecerem sozinhos, a gente usa a expressão que as linhas de campo elétrico são abertas. As linhas sendo abertas, você pode ter, então, lugares onde você tem só carga positiva, só carga negativa. Tudo bem? Agora, quando eu for falar a mesma historinha, só que para o campo magnético, lá eu vou falar assim, o campo magnético ele é gerado por uma orientação nos spins, que é a orientação eletrônica. Né? Então, ele começa ali dentro e tem ali dentro também, mas vai ter fora. Então, por conta dessa sequência de ter dentro do ímã e ter fora também, você tem a formação de duas polaridades diferentes, que eu vou chamar de polo norte e polo sul, depois o desenho fica mais fácil. Mas lá no magnetismo não tem como você quebrar um ímã no meio, porque é necessário essa orientação dos spins, iniciando em um ponto e terminando em outro. Então lá você não consegue ter só um polo norte ou só um polo sul. Aí no campo magnético a gente vai falar a frase que as linhas são fechadas. Mas as linhas serem fechadas é que sempre tem norte e sul, nunca aparece isolado. Agora aqui no campo elétrico você tem as linhas abertas porque você pode ter as cargas isoladas, só positiva ou só negativa. Tudo bem? Então se quiser escrever já, vai lá. As linhas de campo elétrico são abertas. Por que são abertas? Você tem a existência de cargas isoladas no universo, só positiva ou só negativa. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Aí agora, assim, né? Eu vou fazer um desenho e nesse desenho eu já faço várias observações. Para duas cargas pontiformes. Então, para várias. Vou colocar várias direto. Cargas pontiformes. Eu tô devendo aqui um gráfico, eu vou fazer já aqui, ó, desenha do ladinho aí, tá? Depois eu vou desenhar ele de novo na esfera. Mas já coloca aqui, já só pra gente já se acostumar com ele, ó. Campo em função da distância. Tem campo em função da carga? Tem, mas esse não tem graça, né? Porque esse é linear. Campo em função da distância. Qualquer grandeza diretamente que você pegar, qualquer uma, o gráfico ele é bem parecido, né? Esse aqui você já deve ter visto, principalmente na química. A transformação isotérmica, você tem lá o gráfico PV, né? Como que é uma isotérmica? É assim. Esse aqui é um gráfico de grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque ao aumentar o volume, você vai para a direita, você diminui a pressão, você vai para baixo. Né? Então, gráficos de grandezas inversamente proporcionais tem essa cara que está aqui, que é o caso de campo e distância. Só que eu não posso falar essa frase e colocar um ponto final que ela fique errada. Por quê? Porque falta um quadrado, né? Então, além de ser inverso, é inverso ao quadrado. Então, ela é mais inversa ainda. Então, você tem essa formação dessa curva que é mais acentuada ainda. Pronto. Se você quiser anotar, mas assim, daí se você quiser anotar mesmo, esse gráfico, ele tem um nome específico. Ele é um pedaço de uma hipérbole. Só que o pessoal que é bom em matemática sabe que hipérbole tem dois ramos, né? Então você teria o ramo que está aqui também, ó. Você teria o eixo de simetria dessa hipérbole, né? Que seria como o pessoal da matemática chama? A bissetriz dos quadrantes pares. Mas enfim, muito específico, né? Enfim, então aqui você tem outro ramo da hipérbole. No caso aqui da elétrica, não usa porque teria distância negativa, né? Então você usa apenas um ramo da hipérbole. Então você pode chamar que é um ramo de hipérbole. Professor, eu posso falar que é equilátera? O pessoal costuma chamar de hipérbole equilátera. Mas quando você sai ali da parte de geometria dos quadrantes ímpares, eu falei pares? Calma. Mas é pares mesmo, né? Porque ó, esse aqui é o primeiro, aí esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto. Aí é a bissetriz que corta os quadrantes pares, né? O 2 e o 4. Aí essa aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares, corta o 1 e o 3. Beleza? Então o nome dessa curvinha aí, ó, ramo de hipérbole equilátera. Beleza? Mas lembra que tem que ser ramo, né? É que nem aquela parte do lançamento oblíquo, lembra? É uma parábola? Mas é inteira? Não, né? É um pedaço da parábola, é um ramo de parábola.
um arco, né? Acho que a palavra mais legal para parábola é arco, no caso de hipérbole é ramo. Beleza. Aí quando você tem várias cargas pontiformes, aí isso aqui já foi, né? A mesma coisa, mas ó, você tem lá uma carga Q1, você tem lá uma carga Q2, você tem lá uma carga Q3. Aí você quer avaliar se tem campo em alguma região. Beleza, então você vai colocar um ponto. Para você ver se tem campo lá, você vai colocar uma carguinha de prova, né? Mas eu vou colocar o ponto lá como direto já. Aí, lembrando que, ó, isso aqui é a distância 2, isso aqui é a distância 1, isso aqui é a distância 3. Aí lá naquele ponto você vai fazendo os desenhos. Vou colocar sinais, tá? Ó, positiva, negativa e positiva. Com as coresinhas que estão ali. Carga 1, olha só para ela. Ela não é mais? Se ela é positiva, o campo que ela gera sai dela. Pronto, aqui tem um E1. Que mais? A carga 2 é o quê? Ah, a carga 2 ela é negativa, né? Então o campo vai em direção a ela, o campo chega nela. E a 3 é positiva, né? Como a 3 é positiva, você vem e você desenha, ó. Saindo dela, esse aqui é um E3. Beleza, nesse desenho que está aqui, eu não sei calcular, porque não tem ângulo nenhum ali, né? Mas, que nem eu tinha falado, para mais 2 vetores, é mais fácil que você faça decomposição. Aqui daria uma paçoca, né? Mas enfim, esse daí é trabalho. Então, quem que é o campo resultante? O campo resultante ele é a soma de todos os campos. E1 mais E2 mais E3. E se tiver mais, continua somando. Lembrando que o campo é vetor, então a soma é vetorial. Não vai ser aquelas pessoas, um campo deu 1, outro deu 2, então dá 3. Vê o desenho, né? Aí sai feliz da prova. Era só somar, calculei, ganhei a questão. Ganhou. Ganhou um 0, grandão. Enfim, então tá aí, ó. Soma dos campos. Beleza? Aí a gente tem algumas situações específicas, né? Que você pode colocar assim, 2 carguinhas. Você tem lá uma carguinha mais. Eu queria entender o padrão desse... Aqui, ó. Que às vezes ele corrige a esfera, às vezes não. Acho que a minha fica muito feia. Ele fala assim, meu Deus, o que você desenhou, né? Agora corrigiu. E tinha ficado torta também. Aí vamos colocar essa aqui positiva, ó, e essa aqui negativa. Assim, né? Você pode ter carga mais sozinha, carga menos sozinha, mas você pode ter em conjunto também, né? Sem problema algum. Quando você tem em conjunto, ó, mesma coisa. Sai de uma, vai em direção à outra. Sai de uma, vai em direção à outra. Agora corrigiu para um triângulo. Aonde você enxergou um triângulo aí? Fala para mim. Sai de uma e vai em direção à outra. Aí você desenha um monte, né? Outro triângulo. Deus do céu, até que tirou a setinha. Aí, só que você vai fazendo assim, ó. Vai deixando um pouquinho mais longe daí. Meu Deus, agora tem 1, 2, 3, 4. Saber qual que é a lógica desse negócio. Agora desenhou uma esfera. Agora ficou legal, agora eu vou até deixar, agora eu gostei. O que ele vai virar? Virou um hexágono. Meu Deus do céu. E também esse ficou feio, né? Esse eu concordo. Parece um olho fechado? Não. Agora vamos melhorar, ó. Então você tem algumas linhas ali, né? Saindo da mais indo pra menos. Só que você também tem linhas, ó. Saindo da mais e saindo da mais, né? Saindo da mais e saindo da mais. Tem mais? Tem. Aí, do jeito que tá aqui, alguém foi lá, alguém pegou 2 carguinhas, colocou ali algumas limalhazinhas de ferro, né, pra sentir a ação, e elas se orientaram dessa forma, né, eu só tô reproduzindo aqui. E a negativa a mesma coisa, só que daí chega, né. Ô, se uma setinha eu colocar errado, me avisa aí, tá? Ó. Chegando. 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 E chegando. Bem, então tá aí o desenho. Aí agora sim, né? Se eu perguntasse pra você, ó, eu tenho alguns pontos, quero saber o campo nesse ponto vermelho, o campo nesse ponto verdinho e o campo nesse ponto azul. Aqui, ó. Não, vou fazer mais longe. Aqui, ó. Por noção de vida, não é nem de física, de vida. Aonde o campo é mais forte? No vermelho, no verde ou no azul? Quem disse? Quem te falou isso aí?
Mas tá certo, é no vermelho mesmo, né? Você viu que eu converso com você sem te ouvir, né? Eu sou... Mas enfim, você deve ter pensado que o vermelho tá mais perto e o azul tá mais longe. Isso é um pensamento. Mas assim, ó, o pensamento de verdade tem relação com a proximidade das linhas. Quanto mais próximas estão as linhas, mais densidade de linhas eu tenho. Então, mais forte é o campo naquela região. Quanto mais afastadas estão, olha só, mais afastadas, menor vai ficando o campo, né? Aí aqui, ó, cadê a linha perto? Basicamente não tem, né? Então, vamos escrever da seguinte forma, de maneira bem genérica, ó. O campo elétrico, ele é um vetor, e se ele é um vetor é porque ele tem módulo, direção e sentido, né não? Sim. O módulo dele eu coloco assim, ó. Ele é proporcional, ou seja, ele depende, proporcional, à densidade de linhas de força. Densidade, lembra que eu tinha colocado lá no fluxo, né? Eu tinha colocado quantidade, né, para ficar mais fácil. Agora eu estou usando a palavra de fato, né? Proporcional à densidade, quantidade de linhas de força. Ou seja, então quanto mais linhas de força, né, mais forte vai ser o campo naquela região. Direção. É um vetor, não é? Sendo um vetor, ele tem a sua direção bem definida. A gente já teve essa conversa também, né? Que não existe vetor curvo, né? Quando você fala assim, um vetor, ele é anti-horário, tá totalmente errado, a gente gera aquilo lá de entrando, saindo, né? Mas enfim, um vetor não pode fazer curva, um vetor é em linha reta. Então olha só, ó, lá no ponto vermelho, você vai fazer em linha reta naquele ponto. Esse aqui é o campo. Lá no ponto verde, você vai fazer em linha reta naquele ponto. Aqui. E lá no ponto azul. Cadê o ponto azul? Perdi o ponto azul. Você tá lá em cima. E o ponto azul em linha reta naquele ponto. Ó. Professor, e se o campo já foi em linha reta? Oxe, mas daí já tá desenhado, né? Então, essa palavrinha que a gente vai falar agora, né, é o seguinte. A direção do campo é o quê? É essa reta que sai, né? Que toca em um ponto e sai. É tangente às linhas de força. Tangente às linhas de força. E o sentido, né? Esse aqui é bem simples, ó. É o mesmo das linhas. Mesmo das linhas. Você não vai pegar, o campo tá indo para a direita, você vem e desenha para a esquerda. Qual o sentido da vida, né? Mesmo das linhas de força. Tá aí, a definição formal de campo elétrico. Então, módulo, direção e sentido dele em qualquer circunstância. Beleza? Tinha mais uma informação aqui a ser falada. Deixa eu lembrar aqui. Não. É só isso mesmo. Aí você pode ter também a positiva e positiva, negativa e negativa. É basicamente o mesmo desenho, só que daí as duas entram, as duas saem. Né? Aí você vai ter um ponto ali no meio que vai ser zero, mas... Enfim, não é o desenho que você decora, é o método, né? Tá saindo de uma, tá chegando na outra, tá? Isso aqui, se você for o cara que anota tudo, né? A pessoa que anota tudo, se chama dipolo elétrico. Dipolo, porque dipolo, né? Você tem ali duas polaridades, uma positiva ou negativa e de forma elétrica, né? Formando esse campo elétrico. Mas enfim, esse desenho aí. Outra informação que eu quero fornecer é a seguinte, ó. Aqui é um Q1 e aqui é um Q2. Vamos conversar? Vai lá, solta o lápis. Lembra que eu gosto de fazer isso, né? Quem tem mais carga, Q1 ou Q2? Q1, né? Do jeito que eu perguntei é o Q1. Por quê? Porque o Q1 é positivo e o outro negativo. Não tem nem o que pensar. Tá, mas se eu perguntasse de módulo agora? Quem tem mais módulo, Q1 ou Q2? São iguais. Por quê? Porque saem ou chegam a mesma quantidade de linhas. Isso é braçal, é manual. Você vai contar as linhas que saem de uma carga. E os exercícios cobram assim, tá? Eles cobram dessa forma. Então você vem e você pega aqui, ó, ao redor dessa carga e você conta. Na hora da prova, vai riscando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai na outra e conta.
Se der 12 é porque tem o mesmo módulo. Ah, aqui deu 6. Aqui tem mais linhas, não é? Então o módulo dessa é maior. Então, a carga que tiver mais linhas saindo ou chegando, estou analisando o módulo, né? A carga que tiver mais linhas nela tem mais módulo do que a outra, tá? Então é proporcional à quantidade de linhas. E você pode fazer meio que uma regra de 3, ou uma proporção. Se fosse, por exemplo, então, aqui tem 12 e aqui tem 6, né? Não tem o dobro? Sim, então a carga 1 é o dobro da carga 2. Se você for uma pessoa que gosta de equação, fica assim. A carga da primeira dividida pelo número de linhas da primeira tem que ser igual à carga da segunda pelo número de linhas da segunda, que nada mais é do que uma famosa regra de 3, né? Uma famosa regra de 3. Beleza? Então, se vier só o desenho e perguntar quem que é maior, quem que é menor, saiba que a saída é essa, contar as linhas mesmo. Imagina você lá na prova contando linhas, no desespero, falta 5 minutos para entregar a prova, você 1, 2, 3, 4, 5, 10, aí cara, peraí, pulei 50 números, aí você vai contar de novo. Então, toma cuidado.